porque a gente já começa com assuntos do Supremo Tribunal Federal, que tem 4 votos pela condenação da deputada Carla Zambelli. O Supremo Tribunal Federal tem 4 votos pela condenação da deputada Carla Zambelli e ela é acusada dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Flávio Dino declarou seu voto há pouco, acompanhando o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, e os ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. A corte pede pena de 5 anos e 3 meses de prisão para Zambelli, que deve perder o cargo de deputada. O julgamento ocorre no plenário virtual e os ministros têm até a próxima sexta-feira para registrarem os seus votos. A parlamentar é julgada por perseguir em 2022, às vésperas do segundo turno das eleições, um homem considerado apoiador do então candidato Lula em um bairro nobre de São Paulo. Carla Zambelli alega que reagiu a uma tentativa de intimidação e que foi agredida por um deles. Quero começar essa rodada justamente com o Durso, nosso advogado criminalista. Explica pra gente, Durso, esses votos aí de condenação da Carla Zambelli, por que ela está sendo julgada no STF? É pelo fato de ser deputada? E você vê alguma possibilidade de reversão desse caminho que o julgamento tem trilhado? Bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Koba, obrigado a todos aqui da bancada. É o que a gente chama de foro privilegiado, né? Por causa do seu cargo, ela tem então o foro direto para o Supremo Tribunal Federal, que tem apontado já o seu entendimento e é bem provável que nós tenhamos aí a sua condenação. É muito difícil, penso, reverter esse placar, até porque as provas são quase que inegáveis. Nós temos a gravação, nós tivemos a análise da arma, nós temos os fatos. A questão é que o que é alegado pela defesa da Carla Zambelli é difícil ser sustentado, porque as imagens não comprovam essa agressão, ou não foi flagrada em si. Ela tem uma situação que a gente sempre fala, aquele que está num cargo de poder, num cargo de destaque, tem mais a perder do que um militante. E hoje essas pessoas são o tempo inteiro provocadas, seja um ministro do Supremo, seja um deputado federal, seja quem for. Ao assumir esse tipo de cargo público, você realmente acaba tendo esse tipo até de agressão psicológica e física. Tem que saber reagir, porque quem tem mais a perder normalmente são essas figuras, e no caso dela, eu penso que ela exagerou na reação, sacou a arma, etc. Mesmo podendo eventualmente ter razão, ela extrapolou e bem provável que o Supremo a condene por esses fatos. Gesualdo Almeida, quero também saber a sua opinião. Faltam alguns votos ainda para que já haja a maioria. 2 votos no caso, né? 6 de 11 ministros precisam votar pela condenação para que ela tenha de fato essa condenação pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, mais uma vez, o que chama atenção é uma ação penal do Supremo Tribunal Federal sendo julgada no plenário virtual. A defesa não pode fazer sustentação, não há ali o debate das teses defensivas e por mais que, como o Durso diga, tem todas as digitais da Carla Zambelli nesse caso, todas as evidências de um possível crime, a gente deveria ter um julgamento justo, né? Não basta o indício, a câmera, a filmagem para condenar alguém, é preciso que haja um julgamento com defesa. Como é que você vê, Gesualdo, essa questão, que é uma crítica também que se faz ao Supremo Tribunal Federal? Boa tarde, Koba, boa tarde, amigos de bancada, a toda a turma da PAN. De fato, é um julgamento polêmico porque envolve uma deputada com um ato deslocado, é verdade, um ato injustificável. Todas as teses de defesa apresentadas por ela de que houve legítima defesa, no mínimo seria desproporcional aquilo da forma como ela agiu. E vamos lembrar que, além desse julgamento, esse é apenas um dos problemas jurídicos que a Carla Zambelli tem no Supremo Tribunal Federal. Há um outro ainda de maior gravidade, que é aquela suposta ligação dela com o hacker, que implicaria, inclusive, em adulteração de mandados de prisão no CNJ contra o próprio ministro Alexandre de Moraes, tendo ele próprio emitido ordens de prisão contra ele próprio. Esse é um caso ainda de maior gravidade. E claro, como advogados que somos, toda forma de cerceamento de defesa, ela é abominável no Estado Democrático de Direito. Isso vai de encontro, inclusive, com aquela tese de que é necessário estipular-se, para acabar qualquer tipo de narrativa que trata-se de uma perseguição política, é necessário dar-se toda a ampla defesa e todo o contraditório. E a OAB levanta essa bandeira. Não existe defesa de advogado se não for através de presença, com a sua manifestação pessoal, com a sua sustentação oral. Defesa que não seja assim, não é defesa. E aí eu quero trazer aqui, Jess, o aspecto político também, né? Porque o que virou a Carla Zambelli? Uma parlamentar isolada depois desse ato aí, ó. Pode colocar na tela de novo, Vitinho, essas imagens que repercutiram ali às vésperas das eleições presidenciais de 2022, uma deputada com uma arma na mão, apontada para algumas pessoas ali, para a pessoa que, segundo ela, estaria a agredindo, enfim.
parece uma policial, né? Uma coronel, alguém assim que acima de qualquer outra autoridade. Olha aí, ó, correndo atrás do rapaz. Depois dessas imagens, a Carla Zambelli, que era uma das principais apoiadoras do Jair Bolsonaro, ela perdeu o prestígio, inclusive, dos bolsonaristas. Como você avalia a situação política da Carla Zambelli depois dessas imagens aí? Então, Koba, a realidade é que a Carla, ela acabou se tornando um estorvo político nesta eleição, que é a das imagens, que é de 2022, porque esse episódio aconteceu antes do segundo turno. E a diferença da votação de Bolsonaro com Lula não foi uma diferença tão expressiva. E muita gente colocou que o efeito da Carla Zambelli em relação a isso, desse episódio, foi levar muitas pessoas ou a anular o voto, ou até mesmo mudar seu voto ali para o Lula. E a realidade é que isso é uma mágoa da relação dentro do Congresso da Carla com vários parlamentares. Ela não é mais a deputada da legislatura anterior, que era uma deputada que se contava mais. Aqui ela acabou se isolando politicamente com vários erros que levaram a vários problemas. A situação do hacker, né? Receber ali o hacker da Lava Jato, alguém que já tinha exposto ali questões, que já não era uma pessoa confiável, e trazer isso para o âmago do presidente Bolsonaro em relação a outros problemas, em relação a outras situações. Ou seja, a Carla Zambelli, ela representou para o Bolsonaro uma crise de imagem, uma crise de narrativa, porque nada se justifica esta cena que nós estamos vendo. Ela tinha dito que tinha sido empurrada à época. Eu lembro que fizeram um meme, que era só se o vento tivesse empurrado, porque não tinha nada disso. E por mais que talvez tivesse essa provocação, que o Durso bem coloca aqui, essa provocação verbal tão comum, recentemente nós vimos, por exemplo, o ministro Zanin, enquanto advogado, sendo super criticado, atacado e mantendo a calma. E figuras públicas precisam fazer isso. Ela pegou uma arma de fogo e saiu perseguindo alguém na rua, aqui em São Paulo, nos Jardins, correndo atrás, colocando outras pessoas em risco também. E isso é o tipo de coisa que levou a uma descredibilização da imagem dela gigante. Convivendo dentro dos corredores do Congresso, já vi muito deputado da direita que não gosta dessa proximidade com a Carla Zambelli. Agora, a grande questão ela está falando bastante que ela está sofrendo uma perseguição em relação à situação política. Nas imagens nós vemos bem que quem perseguiu neste caso foi ela. E aí, quero te ouvir também, Ricardo Rous. Koba, eu acho que uma nítida falta de equilíbrio emocional da parlamentar. Eu acompanhei esses fatos na época bem de perto e não são alguns bolsonaristas, mas são muitos bolsonaristas de vários lugares do Brasil atribuem a Carla, inclusive, uma parcela significativa da derrota. E o Jair Bolsonaro, como é que ele vê, você acha? Olha, é difícil dizer o que o Bolsonaro vê, mas eu sei que hoje Bolsonaro e Carla não estão tão próximos como eles eram no primeiro mandato. Inclusive tem muita gente que fala que ela está até bastante deprimida, enfim. Ela não é a mesma parlamentar do primeiro mandato. Vale lembrar que nessas cenas que a gente está vendo aí, que são absurdas, uma demonstração clara de falta de equilíbrio emocional, afinal de contas ela é uma parlamentar, cair num jogo de palavra de um militante que até poderia ser proposital. O cara realmente poderia estar ali incitando ela para que ela perdesse a razão e acontecesse o que aconteceu. Só que isso foi nas vésperas da eleição, no segundo turno extremamente acirrado, e o Bolsonaro perdeu a eleição por uma quantidade extremamente pequena de votos. E eu acompanhei pessoas que falaram, bom, não é isso que eu quero para o país. Uma pessoa saindo com a arma na mão, em pleno Jardins, correndo atrás de alguém que diz que a xingou, que enfim, importunou ali com palavras. Então a gente fala alguma coisa para um parlamentar, ele saca uma arma e vem atrás de mim. Foi isso que eu ouvi de pessoas, inclusive relativamente próximas. Ou seja, o impacto que isso teve, que essas imagens tiveram em eleitores, às vésperas de um segundo turno acirradíssimo, foram fortíssimas, e isso acabou jogando tudo aquilo que a Carla eventualmente representou no primeiro mandato por água abaixo no segundo mandato. Vale lembrar que ela teve mais de 1 milhão de votos. Aí ela já tinha sido eleita deputadas, foi a deputada no estado de São Paulo da direita mais votada, com mais de 1 milhão de votos. Foi um impacto grande as imagens dela correndo armada atrás de uma pessoa nos Jardins. Ô Koba, só em complemento que bem analisou, a gente precisa lembrar que nesse momento nós estávamos também num debate de direita e esquerda sobre liberar armas, que defendia Jair Bolsonaro e os bolsonaristas. Era a pauta de campanha, né? Contra a pauta de campanha do Lula, do desarmamento. E aí você vê uma imagem dessa, pega muito mal para a campanha.
pega muito mal para essa ideia de que o cidadão precisa estar armado para se defender. E aí vem a narrativa, a época da esquerda, dizer, é isso que vocês querem com a liberação das armas? Então, do ponto de vista político, foi realmente bastante impactante e, com certeza, isso gerou já esse início de afastamento político, quase como isolando o Carla Zambelli hoje no cenário político. Mas, em complemento ao que eu disse, tem, às vezes, uma hipótese disso se reverter no Supremo Tribunal Federal, que seria um dos ministros pedir destaque. Porque como hoje o julgamento é virtual, se um dos ministros pedir o destaque, ele vai para o plenário, tem a modalidade física e zera os votos, a não ser se já tem cômputo de voto de alguém que se aposentou, né? Um ministro se aposentou. É o que está acontecendo, por exemplo, no caso da revista Íntima, que é de relatoria do ministro Fachin, que já havia ali praticamente maioria para acompanhá-lo em relação à declaração de constitucionalidade da revista Íntima, quando o ministro Alexandre de Moraes, vencido que seria, pediu destaque, zerou o voto de todo mundo e levou para o plenário. Aconteceu isso também, está acontecendo no julgamento da revista Íntima também. É isso. Revista Íntima, exatamente esse caso. É que você falou, nossa, eu ouvi revista Íntima e interpretei que você está falando de uma revista. Não. Eu também, Durso. Você também? Pensei, qual revista é essa? Não. Da revista nos presídios, né? É revista nos presídios, que seria fechatória, né? Mas, só um parênteses, falaremos aqui do caso da Carla Zambelli, mas só uma questão que isso aí está ainda em julgamento lá no Supremo, a questão não é declarar inconstitucional a revista vexatória, íntima, a revista humilhante de alguém. A questão é anular as condenações das pessoas que nessas revistas foram pegas com muitas drogas, entrando ali, praticando o tráfico de drogas, né? Aí, não, agora porque foi humilhante, a gente perdoa e você não é mais condenada. Como se o crime não existisse, deixar de existir. Exato. Você anula o passado por conta desta Sendo questão. que, na verdade, era a aplicação de uma modalidade prevista em lei. Exato. Diferente hoje, por exemplo, se há um flagrante de uma invasão domiciliar da polícia durante a madrugada, o que a Constituição não permite. Seria inconstitucional, exato. Exato. Aí seria anulável, né? Sim. O caso seria já desde o início contaminado. Muito diferente da situação. Voltando para a questão política aqui da Carla Zambelli, Gesualdo, você tinha pedido também. A Carla Zambelli se envolve em algumas polêmicas, é de um amadorismo gigantesco, né? Por exemplo, esses dias ela fez uma filmagem de um celular dizendo que estava na UTI. Qual a chance de alguém entrar numa UTI com um celular para fazer uma filmagem para dali dizer que tudo o que ela estava sentindo e o motivo da sua internação seria por conta dessa perseguição política? Fora o seu passado, em que ela, na época da Covid, ela dizia que ia se internar e a sua própria agência mandava mensagens dizendo, fomentando coisas em favor dela. Ela parece não ter muita maturidade política suficiente para enfrentar uma questão dessa. E esses casos dos quais ela é acusada refletem exatamente isso. Envolvimento com hacker e perseguição de cidadão às luzes do dia com uma arma em punho. Essa coisa Fala. Não, até lembrando, porque naquele momento tinha uma outra situação com o Roberto Jefferson em relação... Exatamente uma semana antes. Uma semana antes, que também foi uma grande mobilização que atrapalhou bastante a campanha. Na época da arma. Do fuzil, ele atirou recebeu a polícia. Com granada ainda, né? Foi no sábado anterior a isso aí. Foi dia 23 isso. E o dela dia 29. Isso. E eu me lembro que a Carla foi uma das pessoas que até falou que aquilo atrapalhou, que ele se tornou adversário. E 5 dias depois, ela vivenciou isso. Então, era uma soma de fatores que fez com que as pessoas se perguntassem, principalmente aquelas que estavam em dúvida se votariam ou não em Bolsonaro, se realmente aquele risco, porque a esquerda tinha essa narrativa do risco, das armas, da ditadura. A esquerda tinha essa narrativa e, de repente, esses dois eventos de dois aliados do presidente Bolsonaro fizeram que essa mobilização tomasse força. Eu me lembro que as pessoas começaram a falar não a arma e pegarem livros, aí todo mundo ia votar de livro. Então, assim, o custo imagético desses dois eventos, do Roberto Jefferson e da Carla Zambelli, foi gigante. São duas personas não gratas hoje no cerne, no coração da direita, porque são vistas como instáveis. Agora aqui, para fechar essa rodada da Carla Zambelli, vocês acham que se não tivesse este ato da Carla Zambelli, o resultado da eleição poderia ser diferente, ô Ricardo Rous? Do Rous para o Gesualdo, vai lá. Eu acredito que esses dois episódios, como a Jazz
bem lembrou aqui, do Roberto Jefferson, uma semana antes, que deixou as pessoas assim observando. Aí a Carla Zambelli sair com a arma em punho, andando no meio dos jardins, há 1 dia, 2 dias antes das eleições, sim, tiveram um impacto. Eu acho que o resultado poderia ter sido outro. E você, Jess? Também acho que o resultado poderia ter sido outro. Ela estava trajada com as imagens ali da campanha, da militância, e eu acho que no final do dia, esses 2 episódios fizeram muitas pessoas não votarem ou anularem seus votos. Então eu acho que com a diferença que foi, isso fez toda a diferença. Ambos fizeram campanha para o atual presidente da República ao fazerem isso. E você, Luiz Augusto Durso? Eu vou divergir. Eu entendo que o impacto foi enorme, politicamente falando, mas mesmo tendo sido apertado, isso penso que não fez com que o resultado final das eleições mudasse. Eu acho que nós estamos falando de 4 anos de gestão, um presidente outro conhecido, que tinha acabado também de sair de uma condenação. Então eu acho que o resultado dificilmente mudaria se não tivesse acontecido esses episódios ou esses fatos. E você, Gesualdo? Usar uma expressão que aprendi agora. Houve uma desconstrução imagética. Eu acho sim que fez com que perdesse votos, mas isso não foi determinante para a derrota do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele próprio, culpado da sua própria derrota. E olha só mais uma questão envolvendo a Carla Zambelli. Além desta ação na Justiça no Supremo Tribunal Federal, que é uma ação criminal, que mesmo sendo criminal há, pelo voto do ministro Gilmar Mendes, a ordem de cassação do mandato, ela também responde a um processo no Tribunal Eleitoral, seria de abuso do poder político. E aí a questão é a seguinte: se ela é condenada também na Justiça Eleitoral, ela perdendo seus votos e inutilizando seus votos, isso impacta outros parlamentares. Por exemplo, Tiririca e Paulo Bilinski, que foram ali beneficiados pela contagem de votos da Carla Zambelli, quase 1 milhão de votos. Vocês acham que esse movimento enfraquece os parlamentares de oposição, principalmente esses parlamentares do PL? E aí, Rose? Com certeza que enfraquece. É um movimento que, primeiro que pode tirar 2 parlamentares de cara. Então, não só enfraquecer a imagem. Ela e mais 2. Né? Ela e mais 2. Ela e 2 parlamentares, que é o Paulo Bilinski e o Tiririca. Tiririca, quem diria? Foi caindo, a ponto agora de sair caso a Carla saia. E mais do que isso, eu acho que também é uma questão de imagem. É uma deputada que ela é um dos deputados daqueles cataclique, que fala muito, que é muito contundente na frente, mas às vezes as ações não vão condizendo com aquilo que ela falou. E a gente tem um universo desses parlamentares, a direita e a esquerda, também podemos dizer o Janones agora, que sempre falou tanto de rachadinha, agora foi lá e foi pego e condenada, negociou ali a sua saída não honrosa com a rachadinha que teve. Então, na verdade, é muito ruim esse perfil de parlamentar que vive do clique, vive menos de ações efetivas no Congresso Nacional, mas que depende dessas loucuras, como foi dito aqui pelo colega, de estar numa UTI, pegar o celular e filmar, dizer que eu estou sofrendo algum tipo de... E é isso aí, quero saber, engrossa o caldo do discurso de oposição, de perseguição? Por exemplo, numa tacada só, você tirar ali 3 deputados do partido da oposição? Quando a gente vê, Koba, que outros candidatos, por outros motivos razoavelmente semelhantes, ainda não estão condenados, claro que isso reforça a narrativa, o que não retira o fato em si. De fato aconteceu, houve o crime ou o desvio eleitoral, e daí a condenação da Carla Zambelli. Quanto à retirada desses 3, vamos lembrar que a Carla Zambelli, em que pese nesse atual mandato, ela seja menos contundente, ela tem um discurso muito firme de oposição, algumas vezes com falas inclusive polêmicas, mas com falas que incomodam o governo. O Bilinski muito mais ainda. Agora, o Tiririca, convenhamos, né? A maior derrota para a oposição seria perder o mandato do Bilinski, sim, imagino, né? Ele é o talvez mais seja o atuante hoje. Desses aí, o parlamentar que mais agrega conteúdo aos parlamentares de oposição, né, Durso? Eu acho que seria trágico e reforçaria essa mudança de comportamento de que talvez aquele discurso extremista está perdendo espaço, e um discurso que vem hoje muito de maneira muito eficiente e talvez mais popular é o discurso abordado pelo Nicolas Ferreira. Não é um extremista, mas vai muito bem na oratória e traz fatos, elementos, etc. E assim a gente vai ver também figuras na esquerda. Eu acho que aqueles que eram muito radicais estão pagando um preço caro ou pelo que falaram, da forma que expuseram isso durante períodos delicados no governo, ou pelo que fizeram
E aí você tem, por exemplo, Roberto Jefferson, Carla Zambelli e outros exemplos que estão pagando um preço caro também. Fecha, Jess. No final do dia, eu acho que aumenta a narrativa, sim, de perseguição, independente de se certo ou não. E por que eu acho isso? Porque ao longo dos últimos tempos, nós tivemos vários parlamentares de um lado do espectro político que foram mais vistos, mais visados, alguns deles caçados, e que existe uma situação já de ataque e divisão de que esse ataque está acontecendo a um grupo político. Então, e essa é a parte interessante da política, né? Porque fora do mundo jurídico, as pessoas muitas vezes não têm a compreensão de por que o mandato foi ali removido. Por que o Paulo Bilinski vai ser, querendo ou não, punido por um erro que foi da Carla Zambelli. Então essa não compreensão faz com que as pessoas caiam muitas vezes na lógica de que existe uma perseguição em curso. E essa lógica, eu acho que ela acabou sendo assim fortalecida por outros episódios, como a cassação ali do registro de candidatura do Deltan Dallagnol, a que grandes editoriais de grandes jornais do país colocaram que se tratava de uma injustiça. Então, no final do dia, esses eventos somam numa sopa que faz com que a população ache que aquilo é perseguição política de fato. Já que